The apocalypse. Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Na semana passada não consegui gravar, tive um problema de saúde, uma queimadura no rosto, mas essa semana estou de volta. Deixa eu falar os assuntos desse vídeo e você decide se fica até o final. Primeiro vamos falar do lateral direito Regis, que não vai jogar pelo São Paulo durante um tempo, está com o contrato suspenso. Logo em seguida que eu te explicar sobre o Regis um pouquinho, eu vou te falar do Militão, dos planos para o São Paulo para o Militão e dos planos do São Paulo para a lateral direita. Falando em lateral direita, Regis e Militão, vamos falar também de um nome que já surgiu especulação, que é o William do Wolfsburg. Já tá rolando aí no Twitter e no Face se o São Paulo tá fazendo proposta ou se ele pode futuramente vir a ser o nosso lateral. Vou falar um pouquinho disso que eu conversei com a diretoria de futebol. Vamos falar do Valdívia, que também não joga mais pelo São Paulo, só que esse é definitivo, foi para a Arábia Saudita. Falando em Arábia Saudita, vou contar do Marcos Guilherme, que vai jogar agora no time do Carille, lá na Arábia também. Vamos falar de goleiro, vamos falar de Sidão um pouquinho e vamos falar do Jean, de uma especulação que tá tendo que São Paulo não gostaria de colocar o Jean por causa de uma cláusula contratual de produtividade que levaria o São Paulo a pagar cerca de 4 milhões de reais para o Bahia. Vou explicar essa cláusula e já vou desmentir esse boato para o pessoal parar de viajar aí na maionese. Por fim, São Paulo atendeu nossos pedidos e vai ter faixa no peito sim. Vou te contar um pouquinho sobre isso lá no finalzinho do vídeo. Só que antes vou pedir para você deixar um like aqui embaixo, você já sabe. Deixar um like, deixa pro Laila Responde que essa semana vai ter corneta, essa semana vai ter Laila Responde, essa semana vai ter tudo. O canal tá de volta. Deixa aí embaixo seus comentários, suas opiniões, suas perguntas e se inscreve no nosso canal. Beijo, fica aí. Pessoal, hoje, segunda-feira, São Paulo soltou uma nota oficial no seu site e anunciou que está suspendendo o contrato com o lateral direito Regis. Eu quero deixar bem explicado para vocês que é suspendendo e não rescindindo. Se rescindisse o contrato, não teria mais contrato, Regis não jogaria mais pelo São Paulo, teria que fazer todo um extrato, enfim, teria multa e assim por diante. No caso, está suspendendo, quer dizer, é igual vocês estão na escola, quando vocês estão suspensos, vocês ficam um dia em casa, tá tudo suspenso? Então, é a mesma coisa. O Regis, durante esse período, está liberado das atividades e dos compromissos profissionais com o São Paulo, mas também está liberado do pagamento de salário, o clube como jogador. Isso está acontecendo porque o Regis está passando por algumas dificuldades, alguns problemas pessoais e pediu um tempo para o clube para conseguir se resolver. Já vou falar pra galera aí tomar muito cuidado, porque nas redes sociais tá surgindo no WhatsApp, em vários grupos, muita boataria do que tá acontecendo com o Regis. Conversei com a diretoria de futebol para tentar descobrir o que tá acontecendo na vida pessoal do jogador. A diretoria pediu respeito, porque é um momento muito delicado na vida do jogador. Tá vindo aí a pausa da Copa do Mundo, então é um momento mesmo dele se decidir. Não vai ser um grande desfalque, porque logo vem a paralisação. A diretoria deu exatamente por isso, essa suspensão para ele, deu para ele esse tempo. Então, muito cuidado com o que se divulga aí na vida do Regis, porque ele tá passando por um momento muito difícil. Lembrando que o Regis acabou de chegar, ele veio do São Bento no final do Campeonato Paulista e fez apenas 10 partidas pelo São Paulo. Galera, como o Regis está com o contrato suspenso, a gente espera que até o final da Copa do Mundo, quando o São Paulo voltar, o Regis também consiga voltar para o São Paulo, mas não é certeza. Então, como é por tempo indeterminado, eu fui atrás de saber o que a diretoria de futebol vai fazer com a lateral direita, o que vai fazer com o Militão, que a partir do mês que vem está livre para assinar pré-contrato e já encerrou as tratativas por negociação de renovação. O que tem aí de planejamento? Diretoria de futebol já tem um planejamento em relação ao Militão, que também é em relação à lateral direita. A diretoria de futebol vai contar com o Militão improvisado na lateral direita enquanto o Regis estiver fora. A diretoria entende o seguinte, que se desfazer do Militão agora por causa dessa situação contratual não é uma coisa boa. Até porque o Militão já se entrosou com o elenco,
Ele já tá lá, né? Ele já tá fazendo parte de todo o esquema do Aguirre. O Aguirre conta com ele até o final da temporada. Então a diretoria não pretende parar de utilizar o Militão, mesmo que ele não renove com o São Paulo. Vai ficar com o Militão aí até dezembro se precisar. Enquanto o Militão jogar bem dentro de campo, independente da situação contratual, o São Paulo vai utilizar o Militão. Então, por enquanto, na falta de Regis, vai Militão na lateral direita. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar sempre o Militão, vai ficar na mão dele. Se ele machucar, o que acontece? O São Paulo sabe que agora tem a paralisação para a Copa do Mundo e vai avaliar o mercado a partir dessa paralisação. Já estavam meio que espertos, mas como eles tinham esse planejamento com o Militão, eles não estavam tão desesperados para a lateral direita. Tinham dado umas sondadas por aí, mas não estavam tão desesperados. Agora eles entendem que precisam, porque não sabem quando que o Regis pode retornar devido a problemas pessoais. E agora eles vão olhar o mercado para tentar achar um lateral direito para substituir o Regis ou o Militão se for embora. Falando do Militão também, eu vou deixar aqui já um parênteses, um PS, que a diretoria ainda trabalha com a possibilidade de renovação com o Militão, ainda trabalha com a possibilidade de reverter a cabeça do menino, que falou que até o último dia de contrato, além de utilizar o jogador, vai tentar renovar, embora o empresário do jogador já tenha avisado que não tem mais tratativas. Então essa é a cabeça do São Paulo, vocês comentam aí embaixo o que vocês acham dessa situação, beleza? Galera, já teve especulação para lateral direita, que é o William do Wolfsburg. Lembrando que ele é ex-Inter, ele foi do Inter ali na época que o Inter caiu para a Série B. Já foi da seleção brasileira, foi campeão olímpico na seleção brasileira, já atuou ali do lado do Rodrigo Caio. É um lateral que teve aí no radar. Em novembro de 2017, a diretoria na época ainda era o Vinícius Pinotti, chegou a conversar com o Wolfsburg para saber como é que estava a situação dele, que ele estava um pouquinho encostado e tal. Foi só um período encostado, ele tem jogado lá, inclusive lá na Alemanha. Deu uma sondada, mas não deu negócio na época, porque a gente tá com problema numa lateral faz tempo, né? Tem até uma coluna no spfc.net sobre isso que vale a pena ler, dá uma olhada lá. Enfim, a diretoria deu uma sondada nele em 2017, não deu negócio, e agora o nome dele volta a aparecer, só que via as redes sociais. Conversei com a diretoria do São Paulo para saber se tinha alguma coisa, alguma conversa avançada que nem estavam divulgando nas redes sociais, e a diretoria negou, falou, olha, a gente até admite que em alguns nomes, não falaram no nome do William, alguns nomes a gente sondou, mas nenhum a gente conseguiu ter uma conversa que avançasse. A gente liga, pergunta o preço, pergunta como é que tá a situação, sabe do contrato, se tá treinando, se tá jogando, mas não avançamos nenhuma conversa até agora. A paralisação da Copa vai ser a hora de realmente olhar. Então, negando a especulação sobre o William do Wolfsburg, até agora a segunda. Não sei se amanhã, de repente, tudo muda, mas até agora, segunda-feira, não tem nada junto com o São Paulo. Vamos falar de goleiro porque tem que falar. Já vou pedir para você ir lá no spfc.net que tem uma enquete perguntando quem você gostaria de titular, Jean ou Sidão. Pergunta difícil de responder, porque o Jean não me passa segurança e o Sidão também não. Já vou ter que falar do erro da diretoria lá atrás de gastar, sei lá, 6 milhões com um contrato que pode chegar a 10 milhões num goleiro que não resolveu o nosso problema. Não querendo falar mal de você, Jean, mas eu esperava que viesse alguém com mais experiência. Enfim, o Sidão, principalmente depois do clássico, deixou a torcida assim super insegura com ele. Aqui no jogo contra o Inter também não passou segurança, foi vaiado. A torcida pediu o nome do Jean durante o jogo aqui no Morumbi. Eu tava lá, vi que foi feio. Sidão, inclusive, falou depois do jogo sobre isso. Falou, olha, quando você pega pênalti, você é Deus. Quando você erra num gol, você é assim, você é vaiado. Eu tô atrás do meio termo e de continuar e ter segurança. Foi isso que ele falou. Existe um boato circulando, esses boatos são incríveis, né? Viram notícia pra gente que a gente tem que sair desmentindo. Existe um boato circulando de que a comissão técnica não estaria colocando o Jean para jogar porque ele tem uma cláusula contratual de produtividade com o Bahia. Significa o quê? Que se o Jean atuar em 70% dos jogos até o final do contrato dele, que é até 2019, o São Paulo tem que pagar mais 4 milhões ao Bahia. Já pagou 6 na compra, mais 4 seriam 10 milhões com a produtividade total do goleiro. Lembrando que de 35 jogos este ano até agora, o Jean atuou em 6.
o que daria mais ou menos uns 17% desse ano, não no contrato inteiro. Então, trabalhando hipoteticamente, para o pessoal entender quão bizarro é este boato, vamos supor que o Jean comece a ser titular a partir de agora, se firme, fala, caramba, Jean, que goleiraço, né? Fecha gol, muralha, enfim, e ficasse até 2019. Ele só atingiria os 70% em julho do ano que vem. Isso contando com todos os jogos do Brasileirão, contando que o São Paulo vai até a final da Sul-Americana e ele atua em geral, atua em todo o Campeonato Paulista, vai até o final do Campeonato Paulista e vai, em todos os jogos e todos os campeonatos até o final. Isso contando desse jeito. E vocês acham que São Paulo não ia pagar com prazer 4 milhões se o goleiro resolvesse o problema? Gente, vamos tomar muito cuidado com os boatos que a gente fala por aí, com as, sei lá, os pensamentos, sabe? Como é que fala quando... Esqueci o nome. Isso. Vamos tomar muito cuidado com os boatos que a gente lança por aí, com as teorias da conspiração que a gente sai lançando por aí, porque as coisas ganham proporção e nem sempre são verdade. Galera, nessa semana que eu não gravei, acabamos não falando, vou falar agora de Marcos Guilherme, de sua saída. Que tristeza, né? O cara que deu raça no clássico, embora tenha sido um resultado ruim. O cara que deu raça aqui, teve luta contra o rebaixamento. Enfim, foi embora chorando, pedindo pra ficar. O Atlético Paranaense não deu jogo com o São Paulo não deu 1 milhão de euros a mais e o Marcos Guilherme foi embora e agora vai para a Arábia Saudita, vai jogar com o Carille, ex-técnico do Corinthians. Marcos Guilherme, além de se despedir nas redes sociais da torcida, depois de um tempo ele ficou dando uma olhada nas sondagens que tiveram, inclusive de times aqui do Brasil, mas para times do Brasil ele iria acabar jogando contra o São Paulo, coisa que ele não queria. Deixou muito claro que ele era São Paulino desde pequenininho, que foi um sonho realizado para ele jogar aqui no São Paulo. Imagina sair daqui nessa tristeza e ainda ter que atuar contra o São Paulo depois. É um jogador que pode ser que volte daqui a alguns anos com muito carinho da torcida, com muita gente fazendo festa com seu retorno. Enfim, depois de avaliar todas as sondagens que tiveram em cima do nome dele, ele resolveu ir para o time do Carille lá na Arábia Saudita. Foi vendido por 4 milhões de euros, meio milhão a mais do que o Atlético Paranaense estava pedindo para o São Paulo. Galera, vocês lembram quando a gente colocou essa imagem que tá aí na tela e pediu pra vocês adivinharem que time que esses jogadores jogavam, fingindo que vocês não sabiam que eles eram São Paulo? Pois é, só que a gente venceu, a torcida venceu depois de pedir pra diretoria e agora o novo manto sagrado, que deve chegar logo logo nas lojas oficiais do São Paulo, terá faixa no peito, com símbolo no peito, de onde nunca deveria ter saído. E por isso São Paulo teve que conversar com o patrocinador master, que é o Banco Inter, para alterar o lugar da divulgação. Em vez de ficar no peito, o Banco Inter vai para o abdômen. Em vez de São Paulo ficar no abdômen, vai para o peito. E era assim que deveria estar desde o começo. Muito obrigado por nos ouvir. Não deveria nem ter tirado do peito, mas muito obrigado. Vai ter faixa no peito, sim. Podem comemorar aí embaixo. Pessoal, lembrando que o Marcos Guilherme foi para a Arábia Saudita, agora eu vou falar do Valdívia, que também foi para a Arábia Saudita, não joga mais pelo São Paulo. Primeiro já veio aquela notícia que deixou todo mundo assustado na semana passada, que o Valdívia tinha sido liberado dos treinos. Oi? Tava tudo bem, de repente foi liberado do treino, como assim? Pois é, estava sendo liberado do treino porque ele não estava com a cabeça no tricolor, o Inter estava negociando ele. Ele estava com empréstimo para o São Paulo até dezembro deste ano e ganhava 250 mil por mês aqui. Só que havia uma cláusula contratual que já previa que ele poderia sair precocemente se o Inter recebesse proposta de algum time de fora. E isso aconteceu. Teve um time da Arábia Saudita, fez uma oferta boa para o Inter aceitou. Ele foi vendido por 3 milhões e meio de dólares. E o São Paulo economizou mais ou menos 1 milhão e 800 em salários e liberou o Valdívia porque já existia uma cláusula sobre isso. Bom, perguntaram à diretoria sobre o que fazer agora que o Valdívia foi embora. Também a mesma coisa, paralisação para a Copa do Mundo, vamos avaliar o mercado e ver o que acontece, se o São Paulo vai se reforçar ou se o Aguirre entende que está tudo bem e segue a temporada. Já vou perguntar para você acha que o São Paulo precisa se reforçar? Em quais posicionamentos? E quem do mercado você acha que o São Paulo poderia ir atrás? Toma muito cuidado, porque você tem que avaliar primeiro
valor, multa de rescisória, contrato. As pessoas às vezes vêm falando pra mim, Laila, sei lá, traz o Messi, tipo, calma. Deixa eu ver. O Valdívia fez 19 jogos pelo São Paulo, 3 assistências para gols e 3 gols. Pessoal, você que tá me assistindo, tá vendo esse vídeo que tá subindo agora na madrugada de segunda pra terça. Terça-feira, feliz dia dos namorados pra todo mundo. Vai ter São Paulo e Vitória no Morumbi. Último jogo no Morumbi antes da paralisação. Deveria lotar, né? Tragam suas namoradas, tragam seus namorados. Venha todo mundo pra cá, maridos, todo mundo. Vem todo mundo pra cá comemorar, se Deus quiser, uma vitória de São Paulo aqui no Morumbi, porque estamos lá no alto da tabela, tem que comemorar, para quem passou um 2017 tão difícil, né? Por favor, não vá em time em campo, porque estamos conseguindo. Empatou o último jogo, foi feio com o Inter em casa, mas quebrou o tabu contra o Atlético Paranaense fora de casa. Tá de parabéns por quebrar esse tabu de 35 anos, que é mais velho que eu, vou te contar. Vou deixar aí para vocês responderem quem vocês gostariam que fosse titular no gol. Sidão ou Jean merece mais uma chance. E agora nessa pausa, quem vocês gostariam que o São Paulo sondassem e contratassem? Deixa aí embaixo nos comentários. Beijão, até quarta-feira.